Esta dicotomia entre os dois bancos centrais deve fazer com que o dólar se valorize. Gregory Daco, Oxford Economics. O Fed está expressando preocupação em relação à incerteza sobre a política fiscal. Qual é a sua previsão para a economia dos Estados Unidos? Será que veremos mais aumentos das taxas de juros? Sim, a economia americana está crescendo a cerca de 2% a 2,5% e está gradualmente acelerando. Portanto, a nossa expectativa é de que o Fed aumente as taxas 2 vezes este ano. O primeiro aumento deve acontecer durante o segundo trimestre e o segundo aumento deve vir mais próximo do final deste ano. Enquanto o dólar caiu após a divulgação das atas da reunião do Fed, o Eurostoxx permaneceu firme. O que isso nos diz sobre o atual estado do euro? Em se tratando de taxa de câmbio, precisamos considerar os dois lados da moeda. Por um lado, a economia dos Estados Unidos está acelerando gradualmente a cerca de 2% a 2,5%, tendo começado 2016 com um ritmo de crescimento de 1%. A economia ainda está mostrando essa dicotomia entre os gastos do consumidor e os investimentos hesitantes, mas as pressões inflacionárias estão começando a aumentar. Nesse contexto, nossa expectativa é de que o Fed comece a apertar gradualmente sua política monetária. Por outro lado, a política do BCE permanece muito acomodatícia e continua apoiando a economia da zona euro por meio de flexibilização monetária e de estímulos proporcionados pelas taxas de juros muito baixas. Nesse sentido, essa dicotomia entre os dois bancos centrais deve fazer com que o dólar se valorize. Isso não significa que, se houver uma reversão das duas tendências que eu mencionei, o dólar se desvalorizará, mas, em geral, a tendência será de valorização da moeda americana. O PMI industrial Caixin da China subiu em dezembro de 2016 pelo 6º mês consecutivo. Qual é o significado disso para a economia chinesa no início de 2017? A economia chinesa ainda está se saindo bem. Apesar da desaceleração, o elemento mais importante da economia chinesa é a transição da natureza do crescimento. As autoridades na China estão gradualmente deixando um modelo de crescimento essencialmente dominado por exportações e investimento em mineração e se concentrando cada vez mais no setor de serviços e gastos do consumidor. Nesse contexto, os setores enfrentando crescente excesso de capacidade, como o da mineração, indústria pesada e imobiliário, provavelmente não se sairão tão bem no futuro, especialmente à medida que o governo tenta controlar o crescimento do crédito. Entretanto, os gastos do consumidor e a atividade do setor de serviços vão aumentar com o apoio de um sólido crescimento da renda. Portanto, nossa expectativa é de que a economia chinesa cresça a um ritmo mais moderado, entre 6% e 6,5%, e de que as autoridades do país monitorem de perto a taxa de câmbio, que tem caído, mas de certa forma, sido protegida pelo uso de reservas em moeda estrangeira. Apesar disso, nos últimos dias o yuan tem subido apoiado pelas expectativas de crescimento mais forte da economia chinesa. Obrigado pela participação, Gregory. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados à Dukascopy TV para mais previsões financeiras e entrevistas exclusivas. Até mais!